Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um estudo da lição de número 12. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos. Em busca da Tua graça, em busca da Tua bênção. Derrama sobre nós todos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para a compreensão deste tema de Romanos capítulo 12 e capítulo 13. Em Tuas mãos nos entregamos, confiando na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição número 12, vencendo o mal com o bem. Mente de vencedor. É mais uma lição de vitória em Cristo. Cristo quer que você tenha a mente dele. Por isso Paulo, ele insiste em falar que vocês, cristãos, têm a mente de Cristo, vocês possuem a mente de Cristo. E nós temos que pensar como Cristo pensava, mente de vencedor. É possível sim vencer o mal com o bem. É possível sim vencer o pecado. É possível sim vencer em nome de Jesus Cristo, Satanás, o inimigo das almas. O verso áureo, Romanos 12, verso 2, diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo usa os primeiros 11 capítulos de Romanos para falar de teologia, a teologia da salvação, a teologia da justificação pela fé em Cristo Jesus. E agora ele dedica 3 capítulos e meio. A partir do capítulo 12, ele passa a falar sobre a ética da experiência cristã, o comportamento cristão. Primeiro a salvação e depois o comportamento. Tomás era um vendedor adventista do sétimo dia. Muitas vezes ele era obrigado a assistir reuniões da sua empresa numa cidade distante. Os seus colegas de trabalho sabem que ele é adventista. Tomás é sincero, honesto e diligente. Obviamente, ele não fuma nem toma bebidas alcoólicas. Tomás achava difícil ser diferente dos outros. Diz que não se preocupa muito com pequenas coisas, como alimentação e alguma reunião especial. Quando a empresa convidava para uma reunião de sexta-feira à tarde, ele não se preocupava quando entrava nas horas do sábado, de sexta-feira à noite. Não considerava estas coisas muito importantes. Tomás não é um ardoroso defensor da religião, a não ser que seja absolutamente necessário, mas ele insiste nos aspectos que considera vitais para a sua fé. O outro exemplo é o exemplo de Susana. Susana é uma mulher divorciada, tornou-se adventista do sétimo dia há uns 6 meses. Ela dirige um restaurante e todos sabem quais são as suas convicções religiosas. Não tem receio de ser diferente. Antes da conversão, Susana fumava, bebia moderadamente, levava um estilo de vida comodista, assistiu, porém, às conferências públicas e aceitou a Jesus Cristo, mudou de vida, foi batizada. Seu estilo de vida se tornou um outro estilo de vida. E ela foi ao seu empregador, ao seu patrão, e disse: não poderei mais trabalhar do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Também não participava de festas com os empregados nas quais seriam tomadas bebidas alcoólicas. A administração da empresa disse: nós vamos tolerar a sua excentricidade. Foi uma luta, mas Susana permaneceu firme. Ela procurava dar testemunho de Cristo em todas as ocasiões. Agora pergunto: quais são as principais diferenças entre Tomás e Susana? Para Tomás, o importante é ser aceito pelos outros. Susana é mais independente e não teme a confrontação. Susana está desfrutando a experiência cristã do primeiro amor, da primeira paixão por Jesus Cristo. Ela tem crenças e convicções bem definidas, ao passo que Tomás não tem certeza dessas coisas. Queridos, o exemplo de Tomás e de Susana mostra as atitudes que nós temos entre os cristãos. Aqueles que não consideram importantes pequenos detalhes, como as primeiras horas do sábado, já na sexta-feira à noite, como a questão de alimentação,
e aqueles que levam a sério a palavra de Deus, as 24 horas sagradas do sábado. Aqueles que consideram o corpo como templo do Espírito Santo e evitam comer e beber coisas que são prejudiciais à saúde do nosso corpo. Portanto, queridos, o exemplo de Susana e de Tomás revelam duas classes de cristãos dentro da igreja. Ambos estão caminhando para o céu, mas certamente um não vai chegar ao céu. Por quê? Ele ainda não aprendeu a testemunhar. Ele não aprendeu a sacrificar a sua vontade própria. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O cristianismo exige uma autonegação diária. Na parte de domingo, culto racional. No capítulo 12, verso 1 e 2, convido você para ler. Capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está implorando aos seus irmãos, rogo-vos. É como que alguém estivesse pedindo, fazendo um pedido ajoelhado. Eu estou pedindo pela compaixão de Deus, é uma súplica. Paulo, neste verso 1, ele deixa de lado aquela separação entre judeus e gentios. Vocês se lembram que nos primeiros 11 capítulos de Romanos, Paulo falou muito sobre judeus e gentios. Porém, agora, a partir do capítulo 12, ele une todos numa só família, chamando-os irmãos. E é isto que nós somos, irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai Celestial, comprados pelo mesmo sangue, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Chama a nossa atenção, então, no verso 1, a palavra irmãos, porque é o que nós somos. Também sacrifício vivo. Essa expressão sacrifício vivo contrasta com os sacrifícios do Antigo Testamento no santuário da terra. Aqueles sacrifícios que eram sacrificados, eram mortos. Mas nós vivemos na nova dispensação, na dispensação do santuário celestial, onde o sacrifício único foi o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu uma só vez para a salvação de todos os pecadores. No entanto, Deus exige, nesta dispensação do Novo Testamento, do santuário celestial, Deus exige de você e de mim que apresentemos a Ele sacrifícios vivos. Nosso corpo é um sacrifício vivo. É um sacrifício que anda, que fala, que ama, que reage, que tem sentimentos, que tem razão. Mas nós não estamos mortos. Somos sacrifícios vivos. Por quê? Porque mesmo estando vivos, nós sacrificamos o nosso eu. Nós crucificamos o nosso eu e colocamos Jesus no trono do nosso coração. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, comer o que desejamos, vestir o que desejamos, frequentar o ambiente que desejamos, ouvir músicas que desejamos. Não! Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus deseja. O que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade? Eis-me aqui. Eis aqui o teu servo, a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Queridos, nós somos sacrifícios vivos porque nós sacrificamos o nosso eu, colocando Jesus no trono do nosso coração. E aqui no verso 2, e não vos conformeis com este mundo, não ao conformismo. Hoje nós temos muitos cristãos conformados com a situação do mundo, conformados com a ideologia de gênero, conformados com o homossexualismo, conformados com a destruição da família, conformados com a apostasia da igreja, conformados com a bruxaria, conformados com os costumes. Queridos, não é porque todo mundo faz que nós devemos fazer. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós andamos no caminho estreito que nos leva para o céu. Nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós não podemos pensar como todo mundo. Esse é o apelo de Paulo. Não vos conformeis, ou seja, diga não ao conformismo. Seja diferente, ouse ser diferente, ouse pensar diferente. Saia da maioria. Não é só sair da maioria do mundo, saia da maioria da igreja, porque a maioria da igreja está morna. A maioria da igreja não está
fervorosa, batizada pelo Espírito Santo, a maioria está morna. Por isso, a mensagem de Laodiceia: porque tu não és quente nem frio, mas tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Portanto, meu querido, saia da maioria, seja diferente, não se conforme com o estilo de vida da maioria. Busque o batismo do Espírito Santo, confesse os seus pecados diariamente e tenha uma vida diferente. A próxima palavra que chama a atenção no verso 2 é: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Me alegra pensar em Jesus Cristo, que não é aquele que somente perdoa os nossos pecados e nos salva. Me alegra em pensar em Jesus Cristo, que me perdoa e me salva, mas também Ele me transforma. Jesus nos aceita como estamos, mas depois que Ele nos aceitou como estamos, depois que Ele nos salvou do jeito que nós estamos, Ele não nos deixa do jeito que estamos, Ele nos transforma. Por isso existe o Espírito Santo. Jesus disse: eu irei ao Pai e vos enviarei o Espírito Santo para que Ele habite em vós. E o Espírito Santo habitando em você, Ele vai transformando você à semelhança de Jesus. Ele vai implantando em você a mente de Jesus. Há uma transformação, existe uma mudança de vida. É uma libertação do cigarro, é uma libertação da bebida alcoólica, das drogas, do adultério, é uma libertação da iniquidade. Queridos, existe uma transformação. Cristãos não transformados são cristãos que estão se enganando a si próprios, pensando estarem salvos, mas não foram salvos. Porque os que foram salvos em Jesus Cristo, a obra não para ali. O Espírito Santo continua trabalhando e fazendo a transformação, para que agora sejamos reconhecidos pelos outros como filhos e filhas de Deus. E a próxima expressão que nos chama a atenção é renovação do vosso entendimento, renovação da mente. A nossa mente é colocada à parte, e eu peço a mente de Jesus. Dá-me a mente de Jesus, querido Espírito Santo, implanta em mim a mente de Cristo, para que eu pense como Ele, para que eu reaja como Ele, para que eu tenha os sentimentos dEle. E o verso continua, o verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que experimentar pessoalmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não basta que o seu pai diga para você que Deus é bom. Você tem que ter, por experiência própria, esse gosto, essa paixão, esse apreço por Jesus Cristo. É interessante, queridos, quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, perguntou para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou qualquer um dos profetas. Mas Jesus não se conformou com esta resposta. Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus exigiu dos discípulos uma resposta pessoal. Em outras palavras, Jesus não quer saber o que os outros pensam dele. Jesus quer saber o que você pensa dele. Quem é Jesus para você? E esta é a ênfase que Paulo está dando. Experimente qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Se alguém está comendo uma sobremesa, um alimento gostoso, está dizendo: como isto aqui é delicioso, e você está olhando para essa pessoa, você pode confiar nela e acreditar no que ela está dizendo, que é delicioso o alimento, mas isso não é suficiente. Você tem que experimentar. Você tem que colocar na boca para experiência própria. E é isso que Paulo está dizendo, que você experimente por si mesmo. Não fique na religião de segunda mão. Religião de segunda mão é quando eu sou cristão porque o meu pai era cristão. Eu estou na igreja porque a minha família é da igreja. Isso é um cristianismo de segunda mão. Isso é ser neto de Deus, mas Deus não tem netos. Deus só tem filhos e filhas. E para ser filho e filha, você tem que ter uma experiência cristã de primeira mão. Você se apropria de Jesus como seu Salvador. Você o aceita e você experimenta a bondade de Deus na sua vida. Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na parte de segunda-feira, pensar com moderação. Vamos ler agora os versos do capítulo 12, verso 3, 4 e 5. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que é que você entende por esta expressão, não saiba mais do que convém saber? Isto quer dizer que você não deve pensar de você como sendo superior aos outros. Você também não pode olhar para si mesmo como se fosse inferior aos outros. O que Paulo está querendo dizer para você e para mim, aqui no verso 3, é que nós deveremos dizer não aos complexos. Diga não ao complexo de superioridade, querer saber mais do que os outros, e diga não ao complexo de inferioridade. Esse complexo, essa mania de se desvalorizar, de anular os dons e talentos que Deus lhe deu. Satanás trabalha habilmente e sutilmente através dos complexos, jogando as pessoas de um extremo no outro. É de 8 para 80. Uns ele ataca com um complexo de superioridade, isto é pecado. Outros ele ataca com um complexo de inferioridade, isto também é pecado. Você e eu não somos superiores a ninguém, mas também não somos inferiores. Nós somos simplesmente filhos e filhas de Deus. É isso que nós somos. Comprados pelo sangue de Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo, somos filhos e filhas de Deus. E agora quero que você leia comigo o verso 4. Capítulo 12, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, verso 6, e agora o verso 7, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Queridos, aqui Paulo está falando dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito Santo para aqueles que estão desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. Salvos em Jesus Cristo, o Espírito Santo produz em você agora o fruto do Espírito Santo. E para aqueles que deixam e permitem e pedem que o Espírito Santo desenvolva neles o fruto do Espírito Santo, que não é outra coisa senão a mente de Cristo, os traços de caráter de Cristo, para estes o Espírito Santo dará também dons do Espírito Santo, mas diferentes dons, para um e para outro, diferentes dons, para a edificação da igreja. Agora eu quero que você leia comigo o verso 9 em diante. Romanos capítulo 12, versos 9 em diante. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não é só aborrecer o mal, nós temos que nos apegar ao bem. Não é deixar de praticar o mal somente, mas insistir na prática do bem. O amor tem que ser verdadeiro, não fingido. E o amor verdadeiro você pede para Deus. Eu não tenho amor verdadeiro, você não tem. Nós temos que buscar na fonte. E a fonte é Deus. É o amor ágape. O amor ágape é o amor verdadeiro, que ele dá àquele que pede. E o verso 10. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você não se considera superior aos outros, mas você dá honra aos outros. Isso quer dizer preferindo-vos em honra uns aos outros. E o verso 11, não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, não sejam lentos na vida espiritual, mas sejam fervorosos no espírito, pessoas quentes, não mornas, mas quentes, incendiadas pelo Espírito, servindo ao Senhor. E o verso 12, alegrai-vos na esperança. Aqui está combatendo o cristão triste, o cristão deprimido, o cristão cabisbaixo, o cristão fracassado. Nós temos que ser cristãos que influenciam as pessoas. E só vamos influenciá-las se tivermos alegria, sorriso no rosto. Por isso Paulo está dizendo, alegrai-vos na esperança. Que esperança? A esperança da volta de Jesus. Sede pacientes na tribulação. Jesus teve tribulações, sim. O Filho de Deus aprendeu, sim, na escola das aflições. E assim foi com Pedro, assim foi com Paulo, com João, todos
Todos os filhos de Deus passaram por tribulação e nós também vamos passar pela grande tribulação. Apocalipse 7 diz que João viu uma multidão e Deus disse: estes são os que lavaram suas vestiduras no sangue de Cristo e passaram pela grande tribulação. E aqui diz: perseverai na oração. Quantas vezes? 2, 3 vezes, 4 vezes? Quantas vezes devemos orar por dia? Perseverai na oração constante, no orar sem cessar. No verso 13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Você tem um fundo de reserva, além do dízimo sagrado do Senhor, e além da oferta que você dá para a sua igreja, você tem uma reserva que você não dá para ninguém, você guarda e fica orando para Deus, para que Deus mostre para que pessoa você deve dar aquilo. Que famílias necessitadas, que pessoas desempregadas, que pessoas que estão passando necessidade, você poderia ajudar com este fundo de reserva destinado à caridade. Por isso está dizendo aqui: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Você tem quarto para você, para o seu filho, para a sua filha e para o hóspede. Você não pensou no hóspede? Você não se lembra que Abraão, hospedando pessoas, hospedou anjos? Ao você receber pessoas na sua casa, vocês podem estar recebendo anjos de Deus. Segui a hospitalidade cristã. E aqui diz o verso 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Peça a bênção de Deus sobre aqueles que te fazem mal. Peça a Deus que use de misericórdia com eles, porque você também necessita da misericórdia de Deus. Portanto, abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Vamos deixar com Deus os resultados? E o verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Queridos, é mais fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram é mais difícil. Mas Deus está pedindo para que você se alegre com os que se alegram e chorar com os que choram. Isto é empatia, é sentir a dor do outro, é calçar o sapato do outro para saber onde está apertando. E o verso 16: sede unânimes entre vós, ou seja, unidos, não é? Não ambicioneis coisas altas. Coloque-se nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não fique ambicionando os cargos mais elevados, mas diga: eis-me aqui, Senhor, para servir aonde o Senhor quiser, na posição em que o Senhor quiser. Eis-me aqui. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aqui Paulo está repetindo o pensamento que nós já lemos lá, capítulo 12 e o verso 3, que ninguém deve saber mais do que convém, ou seja, a pessoa que se acha mais sábio do que os outros. Por isso Paulo volta a falar: não sejais sábios em vós mesmos. A nossa sabedoria vem de Deus, mas nós não confiamos no nosso discernimento. Verso 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não torne o mal com o mal. Se alguém te fez o mal, você faz o bem para ele. Se alguém te amaldiçoou, você ora por ele. Verso 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tudo quanto estiver em você, faça para ter a paz com todos, na igreja e fora da igreja. Verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Se existe alguma necessidade de vingança, não busque, não peça, deixe nas mãos de Deus. E o verso 20: porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Que bênção! Que bênção este ensinamento de Jesus sendo dado através do apóstolo Paulo. E o verso 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em Jesus Cristo, tenha-se em mente de vencedor. É possível vencer o mal. Em Jesus Cristo é possível vencer o mal com o bem, na prática do bem. Que você seja conhecido como alguém que pratica o bem e a caridade. Na parte de terça-feira, o cristão e o Estado. Romanos capítulo 13.
versos 1 até o verso 7. Abra sua Bíblia e leia comigo Romanos capítulo 13, versos 1 até o verso 7. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Deus quer que nós nos submetamos às autoridades. Existem autoridades que são usadas por Deus e outras que rejeitaram a orientação divina, mas elas foram colocadas ali com a permissão divina e nós devemos respeitar. Aqui diz o verso 2: por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Naquele primeiro século, num tempo em que o império pagão era governado por césares, que extorquiam o povo, esse império era extremamente cruel, corrompido em sua essência e sem conhecimento do verdadeiro Deus. Além disso, em poucos anos, o Império Romano, iniciaria uma perseguição maciça contra aqueles que desejavam adorar a Deus. Na verdade, Paulo foi morto por esse governo romano. No entanto, apesar de tudo isso, seria possível que o apóstolo Paulo estivesse defendendo que os cristãos fossem bons cidadãos, mesmo sob a autoridade de um governo como aquele? Sim, porque a ideia de governo é encontrada na Bíblia. O princípio de governo foi ordenado por Deus. A anarquia não é conceito bíblico. Isto não significa que Deus aprova todas as formas de governo ou a maneira pela qual todos os governos são administrados. Pelo contrário, não é preciso ir muito longe, nem na história, nem no mundo de hoje, para ver alguns regimes brutais. Contudo, mesmo em situações como essas, os cristãos devem, tanto quanto possível, obedecer às leis da nação. Os cristãos devem apoiar legalmente o governo, desde que suas reivindicações não entrem em conflito com as reivindicações de Deus. Enquanto as leis do governo não conflitam com a lei de Deus, nós devemos ser leais ao governo e leais a Deus. Quando as leis do governo conflitam com a lei de Deus, então nós devemos dar preferência à lealdade a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Sabemos pelas profecias que um dia todos os seguidores fiéis de Deus serão confrontados com os poderes políticos que dominam o mundo, conforme diz em Apocalipse 13. Até lá, devemos fazer tudo o que pudermos diante de Deus para sermos bons cidadãos em qualquer país em que vivamos. Quando você busca no espírito de profecia as orientações de Deus através da sua serva com relação ao relacionamento do cristão com a política, com o governo, vejam o que Deus falou através da sua serva. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 45. Não é procedimento sábio o criticar continuamente os atos dos governantes. A nós não compete atacar indivíduos nem instituições. Devemos exercer grande cuidado para não sermos tomados por oponentes das autoridades civis. Nossa preocupação consiste em preparar um povo para estar em pé no grande dia de Deus. Não devemos desviar-nos para procedimentos que provoquem polêmica ou suscitem oposição nos que não são da nossa fé. Testemunhos Seletos, volume 3, página 45. Ainda diz, na mesma página, 45, não é exigido de nós que desafiemos as autoridades. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Mas não apressemos esse momento por meio de procedimento imprudente que excite animosidade e luta. Testemunhos Seletos, volume 3, página 45. O cristão genuinamente convertido manifestará o Espírito de Cristo no pagamento dos impostos
e no respeito às autoridades constituídas. Em Mateus 17, versos 24 a 27, o texto sagrado revela a atitude de Cristo cumprindo o dever de cidadão. A narrativa de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 5, evidencia a submissão de José e Maria ao imperador César Augusto. Cumpriram um dever cívico, alistando-se no recenseamento ordenado pelo imperador. No livro Educação, página 174, Ellen White diz: o poder exercido por todo governante sobre a terra é-lhe comunicado pelo céu. É lógico que tem governos que não buscam a orientação divina e então não cumprem com a vontade de Deus na administração do seu governo. Mas mesmo assim, nós não deveríamos falar contra o governo. Nós estamos na terra para preparar um povo para a volta de Jesus e não desobedecer o governo, a menos que as leis do governo conflitem com a lei de Deus. Se isto acontecer, então prevalece o princípio que saiu da boca de Pedro, quando ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Na parte de quarta-feira, amar uns aos outros. Romanos capítulo 13 e o verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amar aos outros. Assim como Jesus fez no Sermão do Monte, Paulo ampliou os preceitos da lei, mostrando que o amor deve ser a força motivadora por trás de tudo o que fazemos. Visto que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, e Deus é amor, amar, portanto, é cumprir a lei. A lei realmente só pode ser obedecida no contexto do amor. Lembre-se, alguns daqueles que crucificaram Cristo seguiram para casa para guardarem a lei. É possível? Muitos daqueles que crucificaram Jesus Cristo na sexta-feira voltaram para casa para guardar a lei. Ou seja, eles estavam guardando a lei legalisticamente, sem nenhum amor. É possível nós guardarmos a lei sem o amor? Ou seja, vivemos num legalismo? Alguns nutrem ódio contra os seus irmãos, alguns nutrem ódio contra A ou contra B, mas no sábado descansam conforme o mandamento. Isto é legalismo? Nós temos que amar uns aos outros, porque o amor cumpre a lei. Porque a lei de Deus são 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Na primeira tábua de pedra tinha 4 mandamentos que falavam do amor a Deus. E a outra tábua de pedra tinha 6 mandamentos que falavam do amor ao próximo. Então o amor a Deus e o amor ao próximo é o cumprimento da lei de Deus. Quem ama, cumpre a lei. O amor não era um princípio recém-introduzido. Ao citar Levíticos 19, verso 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Paulo mostrou que o princípio era parte integrante do sistema do Antigo Testamento. A partir do que Paulo ensinou nesses versos, alguns argumentam que apenas os poucos mandamentos mencionados ali estavam em vigor. Não. Todos os mandamentos da lei de Deus estão em vigor. Paulo citou somente alguns porque estava falando exatamente do amor ao próximo. Mas é impossível amar ao próximo se nós não amamos a Deus. Observe o contexto desses versos. Paulo estava tratando da maneira como nos relacionarmos com os outros. Por isso ele especificou os mandamentos centralizados nesses relacionamentos com o nosso próximo. Seu argumento certamente não deve ser interpretado como se o restante da lei tivesse sido anulado. Além do mais, como destacam os escritores do Novo Testamento, ao mostrar amor para com os outros, mostramos amor para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora eu convido você para ler também os versos 9 e o verso 10. Capítulo 13, versos 9 e verso 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Na parte de quinta-feira, nossa salvação
está mais próxima. Nossa salvação está mais próxima do que nós pensamos. Abra sua Bíblia e vamos ler Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Queridos, aqui no verso 11, Paulo está dizendo: e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Que sono? Esta letargia, esta sonolência laodiceana que domina a igreja, porque a igreja está dormente, está morna. E Paulo está dizendo para você, meu irmão, é tempo de despertarmos do sono, porque é chegada a hora da volta de Jesus Cristo. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação está mais perto de nós no sentido de que a volta de Jesus Cristo está mais próxima de nós do que quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Cada dia mais perto da volta de Jesus. A salvação nos escritos bíblicos, e principalmente nos escritos de Paulo, a salvação ela é apresentada em 3 tempos: passado, presente e futuro. Há 3 aspectos essenciais no tocante à salvação: passado, presente e futuro. O cristão pode olhar a experiência da regeneração no passado e dizer: eu fui salvo. Tito capítulo 3, verso 5 e 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Falando da justificação, nós podemos dizer: fui salvo. Está plenamente correto. Mas existe outro aspecto da salvação, que é o tempo presente. Em vista da sua experiência de santificação no presente, o processo da salvação pode ser demonstrado pela frase: estou sendo salvo. Em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 18, diz literalmente: mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Portanto, Paulo fala também da santificação como estar sendo salvo. É um processo de estar sendo salvos. Nós fomos salvos na justificação, continuamos sendo salvos diariamente através do processo da santificação em Cristo Jesus. E Paulo também fala da salvação futuro. No tocante à sua redenção futura, ou ao ponto culminante da salvação por ocasião da volta de Cristo, Paulo diz: serei salvo. Hebreus capítulo 9, verso 28. Queridos, os cristãos sinceros não têm piedade duvidosa. Os cristãos sinceros se revestiram do Senhor Jesus Cristo e não procuram satisfazer os desejos da carne. Estão constantemente olhando para Jesus, à espera das suas ordens, assim como o servo olha para o seu senhor ou a criada olha para a sua patroa. Eles estão dispostos a ir para onde quer que os conduza a providência divina. Não se declaram possuidores da cultura, talentos e propriedades, mas se consideram mordomos da multiforme graça de Cristo, servos por amor a Cristo. Estes são mensageiros do Senhor, uma luz no meio das trevas. O seu coração pulsa em uníssono com o grande coração de Cristo Jesus. Devemos sempre viver com a expectativa da proximidade de Cristo. Até onde sabemos e até onde vão nossas experiências pessoais, a segunda vinda de Jesus está tão próxima quanto estamos da nossa morte. Podemos morrer hoje. Por isso, a volta de Jesus está muito próxima de cada um de nós. Se morrermos na próxima semana, ou daqui a 40 anos, se dormirmos o sono da morte por apenas 4 dias, ou por 400 anos, isso não fará diferença para nós. No dia seguinte, ou no segundo seguinte, veremos Jesus voltar.
visto que a possibilidade da morte está sempre diante de nós. O tempo é realmente curto e nossa salvação está mais próxima do que quando, no princípio, cremos. Aqui em Romanos capítulo 13, verso 11, Paulo faz um apelo para a igreja de Laodiceia. É tempo de despertarmos do sono. No capítulo 13, verso 12, Paulo apela para uma reforma e para um reavivamento. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É tempo de sermos luz, é tempo de darmos testemunho. E o verso 13, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser pautado pela temperança, não pela bebedeira, nem pela desonestidade, diz aqui, nem pelas dissoluções, nem pelas contendas e pelas invejas. Mas a sua vida e a minha vida deve ser orientada no sentido de revestirmos-nos do Senhor Jesus Cristo e não termos cuidado deste mundo, não termos cuidado da carne e das suas concupiscências. Este é o apelo que Paulo está fazendo para você, meu querido irmão. O Senhor virá logo e devemos estar prontos e aguardando seu aparecimento. Oh, quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas como remidos do Senhor. Por muito tempo temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir. Se tão somente pudermos ver o Rei em sua formosura, seremos para sempre benditos do Senhor. Exclamamos, rumo ao lar. Estamos nos aproximando do tempo em que Cristo virá com poder e grande glória para levar ao lar eterno os seus resgatados. Rumo ao lar. Vamos caminhar para o céu, meu querido irmão. Vamos dar lugar para a reforma e o reavivamento do Espírito Santo na nossa vida. Que você fique com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. Amém.